Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Muitos jogadores que eram desconhecidos no cenário internacional acabaram se destacando e conseguiram chamar a atenção de muitos clubes, e neste caso pode haver muitas boas contratações nessa janela de inverno. O primeiro jogador dessa lista é o Gvardiol. Quem joga FIFA já sabia do potencial desse jogador e quem também assiste Bundesliga também. Zagueiro croata que joga no RB Leipzig acabou se destacando nessa Copa do Mundo. E ele vai dar muito o que falar, pois com apenas 20 anos de idade, é um jogador jovem, também é pretendido pelo Chelsea, que quer ele como substituto do zagueiro brasileiro Thiago Silva. Outro jogador que eu vou falar dessa lista é o Ounahi. Muitos de vocês antes da Copa do Mundo conversar, se eu falasse aqui quem era o Ounahi, vocês não iriam saber quem era. No último colocado do campeonato francês, o Angers, jogador vem se destacando bastante e fez uma excelente Copa do Mundo pela seleção do Marrocos, que a seleção dele foi até a semifinal da Copa do Mundo e ele foi um dos destaques. Jogador jovem e com muito potencial, ele tem apenas 22 anos e pode se transferir e se destacar muito na Europa. Outro jogador que eu vou falar dessa lista é o camisa 10 do Brighton, Alexis Mac Allister. O argentino campeão da Copa do Mundo foi um dos jogadores que se destacaram neste campeonato, começando na reserva contra a Arábia Saudita, quando foi a derrota da seleção argentina. Ele começou como titular no outro jogo e assumiu assim a titularidade, sendo um dos pilares da campeã do mundo Argentina e sendo assim um dos caras a serem mais valorizados nesse mercado da bola. Jogador do Brighton da Inglaterra, ele tem apenas 25 anos e certeza que ele vai chamar a atenção de muitos clubes na Europa que já estão de olho no futebol do camisa 10, Livakovic. Muitos de vocês vão se lembrar da atuação dele contra o Japão e também da épica atuação dele contra a seleção brasileira, onde ele simplesmente fechou o gol e não deixou a nossa seleção quase não fazer o gol, a não ser aquele do Neymar na prorrogação, que simplesmente não se valeu de nada. O goleiro croata do Dinamo de Zagreb fez uma excelente Copa do Mundo e assim chamando muita atenção de muitos clubes, sendo um deles o Bayern de Munique, que quer ele como substituto de Manuel Neuer e por causa de um acidente acabará perdendo a temporada inteira europeia. E ele também tem apenas 27 anos de idade. Mais um jogador marroquino que está nessa lista é o Amrabat. Ele jogou muito nessa Copa do Mundo, sendo para mim o melhor meio-campista dessa Copa e consagrando a quarta colocação de sua seleção, sendo a primeira seleção africana a conseguir a quarta colocação, a melhor colocação da história até agora. E aí também ele atua na Fiorentina. Já recebeu inúmeras propostas para sair, mas a Fiorentina também quer manter o jogador, oferecendo para ele uma renovação de contrato e um aumento de salário. Outro jogador dessa lista é o Gonçalo Ramos, o homem-gol da seleção portuguesa e do Benfica. Gonçalo Ramos, ele foi um dos responsáveis por simplesmente substituir Cristiano Ronaldo, que acabou nessa Copa do Mundo indo para o banco e logo no seu primeiro jogo acabou marcando hat-trick e conseguindo a titularidade, jogando CR7 para o banco e logo jogando muito bem. Fez uma grande Copa do Mundo pela seleção portuguesa e como já era um pouco conhecido pelos seus gols lá em Portugal, e ele está chamando muito mais atenção até o momento. Jogador que tem apenas 21 anos de idade e pode fazer muito sucesso ainda pela Europa. Mas antes de falar sobre o último jogador, deixem um like, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. E também me segue no Instagram, @lipnewsoficial. O último jogador que eu vou falar dessa lista é do Emiliano Martinez, eleito o melhor goleiro da Copa de 2022. Ele estava na arquibancada na Copa do Mundo da Rússia de 2018 e viu a sua seleção argentina sendo eliminada e ele prometeu ao seu irmão que estaria na Copa do Mundo de 2022. Ele saiu do Arsenal e foi transferido para o Aston Villa, onde ele está se destacando e onde ele conseguiu se reinventar para o futebol e logo chamando a atenção do técnico Scaloni, o convocou para a Copa do Mundo e com uma atuação espetacular nos pênaltis contra a Holanda e também contra a seleção francesa, se destacando nos pênaltis contra a seleção holandesa e também na final contra a seleção da França. Ele pegou muito e acabou fazendo uma das maiores defesas de todas da Copa do Mundo, que foi em cara a cara contra o Kolo Muani, que ele fez para mim a defesa do
título e logo saiu como o herói, sendo um dos consagrados dessa Copa do Mundo. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Me digam aqui nos comentários qual foi o jogador que mais te surpreendeu nessa lista e qual que vai para um time grande agora depois da Copa do Mundo. Muito obrigado, galera. Valeu, tchau!